Aleluia. Levante as suas mãos, querido. Há uma atmosfera, querido, de louvor e de adoração nesse lugar, para despedaçar o jugo sobre a sua vida no nome de Jesus. Ah, querido, é o cheiro de água fresca. Ah, coisas nascendo, coisas acontecendo, coisas sendo afetadas e transformadas na sua vida no nome de Jesus. Pai, nós te adoramos. Renda graças ao Senhor aí no seu lugar. Enche esse lugar de louvores, de palavras de ações de graça. Oh, expresse a sua gratidão, expresse esse louvor do seu coração a Ele. Pai, nós te adoramos, te exaltamos. Oh, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, te adoramos, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pai, nós te adoramos. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oh, Pai, eu declaro Teu Espírito que habita em nós, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber, mas que está conosco todos os dias. Eu declaro o Espírito Santo que habita em você, que nasceu de novo, você que foi redimido pelo sangue de Jesus. Eu declaro o Espírito Santo te dando sabedoria e revelação da palavra de Deus, entendimento da verdade, entendimento da vontade de Deus, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua casa, na sua família, nos seus negócios, ou sobre a sua saúde. Em nome de Jesus, a revelação da palavra caindo no seu coração como uma terra fértil no nome de Jesus. Espírito de sabedoria e de revelação, Pai, alcançando cada um de nós nessa noite. Eu declaro você sendo cheio da revelação da verdade, gerando fé no seu coração, sabedoria do alto alcançando você, no nome de Jesus. E se você crê, dá um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Graça e paz, queridos. Quer cumprimentar a pessoa? Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos. Podem assentar. Amém. E a gente está muito feliz, porque ver a igreja assim é muito bom, sabe? Porque a obra é do Senhor, não é nossa. E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você se submeter ao Senhor. Isso é bom. Amém? Hoje não é um culto de casais, é um culto da família. O nosso culto de casais é o mês que vem, tá? Então nós vamos falar para casais, nós vamos falar para jovens, nós vamos falar para solteiras. Então é um culto para toda a família. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Querido, nós temos sido chamados por Deus para viver um tempo de unidade, influência e crescimento. Amém? Mas isso não é apenas na igreja, querido. Deus deseja que você ande em unidade também na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Amém? Unidade é um princípio bíblico do reino de Deus. Amém? Existe unidade no céu, por isso existe unidade no reino de Deus. Amém? E se você está em Cristo Jesus, você foi arrancado do império das trevas, aonde há contenda e divisão, e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, aonde há unidade em Cristo Jesus. Amém. Amém? Por isso a vontade de Deus é que essa unidade ela não fique restrita apenas a questões ministeriais ou locais da nossa igreja,
mas que ela alcance também o seu casamento, alcance também a sua família, a sua casa. O seu lar precisa ser um local que reflita o reino de Deus, amém? Porque é no reino de Deus que você está agora em Cristo Jesus, amém? Por isso que nós vamos falar nessa noite sobre a unidade no casamento, amém? Abra comigo a sua Bíblia então, por favor, lá em Mateus, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6, o contexto bíblico aí, Jesus estava ali anunciando o Evangelho, a nova aliança, e muitas vezes os judeus questionavam, os fariseus questionavam aqueles ensinos de Jesus, e ali havia um dilema, né? Porque a lei de Moisés, ela tinha permitido o divórcio, e eles estavam perguntando para Jesus como é que ia funcionar isso agora, o que eles deveriam fazer. Aleluia. Vamos ler junto aí então, Mateus, capítulo 19, versículo 4. Como eu disse, Jesus estava sendo questionado, amém? Esteja preparado para responder a respeito da sua fé, se você for questionado pelos homens, amém? Medite na palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, porque muitas vezes você vai ser questionado sobre aquilo que você está crendo e sobre aquilo que você está praticando, amém? Então esteja preparado, querido, que a palavra de Deus esteja no seu coração e na sua boca, amém? Para que você possa realmente, né, trazer luz ao coração das pessoas. Aqueles homens não estavam ali porque estavam em rebelião, eles estavam ignorantes sobre o conhecimento da verdade. Eles também precisavam ser alcançados pelo mesmo evangelho que eu e você fomos alcançados um dia, amém? Então, olha a resposta que Jesus dá para eles. Vamos ler a partir do versículo 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, ou que nenhum homem separe o que Deus ajuntou. Querido, o casamento para Deus não é apenas um contrato. Quando Deus fala sobre o casamento, Ele está falando de uma aliança tão forte, a ponto de falar que o homem deixa seu pai e a sua mãe, se une à sua esposa e se torna com ela uma só carne. Eu tenho certeza, se você tem um sócio, se você fez um contrato de sociedade com alguém, você não é uma só carne com ele. Mas no casamento, querido, não é apenas um contrato civil que você vai lá no cartório e assina. Embora seja importante você fazer isso, e é isso que respalda o seu casamento, amém? Mas vai além de um contrato civil. É uma aliança espiritual, é uma aliança emocional, é uma aliança de princípios, de propósito, de missão. É muito mais do que um contrato, amém? Então, para Deus, o casamento, ele é algo que não é frágil como um contrato, porque um contrato, se alguma das partes não cumpre, ele pode ser facilmente rescindido. No próprio contrato, às vezes, tem cláusulas, não é assim? Que dão direito de uma das partes rescindir o contrato. Mas quando Deus projetou o casamento, Ele não projetou o casamento para ser rescindido. Amém? Ele não projetou algo para que na metade ele termine, não. Ele projetou algo que fosse forte, estável, que transmitisse segurança para a sociedade, que transmitisse valores do céu para a terra, que transmitisse um ambiente de segurança para os filhos, algo que as pessoas podiam confiar, algo que não ia se ajustar ao mundo, pelo contrário, ia se manter firme, mesmo que o mundo tivesse se corrompendo, o casamento se manteria uma união verdadeira, uma união saudável, amém? Esse é o projeto de Deus, amém? Esse é o projeto de Deus para o casamento. Então, querido, não é apenas um contrato, por isso que é importante que você consiga praticar dentro do seu casamento alguns princípios para que você consiga andar em unidade com a sua esposa e com seu marido.
Porque a vontade de Deus não é que você se separe dele. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. A vontade de Deus não é que você se separe dele. Porque agora vocês se tornaram uma só carne. Amém? Pastor, mas eu acho que eu não pensei bem, eu acho que eu escolhi errado. Então agora você precisa buscar a Deus. Você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa depender da graça que há em Cristo Jesus. Você precisa se encher do Espírito para ter o fruto do Espírito, a sabedoria do alto, para que você possa honrar essa aliança que voluntariamente, amém? Voluntariamente você escolheu. Amém? A gente não escolhe o pai, a gente não escolhe a mãe, mas a gente escolhe o marido e a esposa. Amém? Então, se você escolheu, querido, honre essa aliança que você mesmo resolveu estabelecer. Amém? O casamento, essa união, querido, de uma só carne, ela tem o poder de multiplicar, veja comigo, multiplicar e não dividir o potencial divino que homem e mulher possuem. Você foi criado como ser humano à imagem e à semelhança de Deus. Homem e mulher, nós somos criados. Amém. Todo homem carrega o potencial divino que ele recebeu do seu Criador. Toda mulher carrega um potencial divino que também recebeu do seu Criador. Quando eles se unem em uma só carne, o que acontece com esse potencial divino? Ele se multiplica. Ele alcança maior influência. Ele consegue fazer coisas maiores. E isso tem um impacto sobre a sociedade, sobre a terra. Amém. Adão sozinho não governaria a terra. Ele precisou de uma auxiliadora que também tinha sido criada à imagem e à semelhança de Deus, para que juntos o potencial dos dois se multiplicasse e eles conseguissem estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, querido, seu cônjuge, ele não chegou na sua vida para dividir. Ele não chegou na sua vida para tirar de você o potencial divino. Não, ele chegou na sua vida para multiplicar o potencial divino que Deus colocou em você. Amém? Amém. Olha que bênção. Dá uma olhada aí para o seu cônjuge, se ele estiver aqui. Fala, olha, você chegou na minha vida para multiplicar o que Deus me deu. O que Deus me deu. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E a gente vai falar alguns pontos, tá? Nós dividimos em 3 pontos. E eu vou falar um, o Fabrício vai falar outro e eu depois concluo. Amém? Agora nós vamos falar sobre acordo e finanças. Isso é muito importante num casamento. Abram comigo lá, Amós 3:3, por favor. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Gente, Amós está na Bíblia, tá? Isso. Pode ficar tranquilo, tá você aqui. achar aí na sua Bíblia. Amós 3:3, tá? Vamos ler lá. Olha só. O que diz a palavra de Deus? Acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? O acordo existe quando marido e mulher entendem seus papéis e missão. Se cada um entender o seu papel no casamento e a esposa entender o seu papel no casamento, o marido e a esposa entendendo seus papéis, eles andarão em acordo, em unidade e não haverá divisão. Amém? Olha só, a missão da esposa. Efésios 5 diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui é o papel de cada um. Qual que é o papel da esposa? Que se sujeite ao seu esposo. Que esteja debaixo da mesma missão. Que ajude ele, que seja uma companheira, uma auxiliadora. Que esteja ao lado dele em todas as situações. Esse é o nosso papel de mulher. E o papel do marido, qual que é? Amar a esposa. Olha que papel bom. Ele ser aquele que ama a esposa.
Olha que coisa boa. Ele vai amar a esposa, ele vai ser o líder da casa. Ele vai trazer segurança para nós e para os filhos. Um marido que ele não é seguro, um marido que não é o líder da casa, no bom sentido, não é o líder de subjugar a esposa ou oprimir a esposa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um marido que ama a esposa, que está ao lado dela, que traz segurança para ela. Aquele marido que quebrou uma lâmpada, ele vai lá e providencia. Amém? É aquele marido que faltou alguma coisa, ele vai lá e pronto, o que está precisando? Ele vai lá e providencia. Olha que coisa boa, essa esposa, ela vai se sentir segura. E os filhos vão se sentir seguros também, porque o pai está fazendo o papel dele. Olha que coisa boa. É assim que a gente tem que ser. Se cada um entender o seu papel, não vai ter problema. Vai ser um lar bom, um lar harmônico. E sabe por que muitos casamentos estão acabando? Porque as pessoas não estão fazendo seus papéis. Elas não estão fazendo os papéis que elas têm que fazer. Têm buscado seus próprios interesses, em vez de fazer o outro feliz. Olha, você casou... Você vai descobrir agora, e quem não casou vai descobrir também. Você casa para fazer o outro feliz. Amém? E o outro casa para te fazer feliz. Então, se cada um entender isso, todo mundo vai ficar feliz. Amém? Vai ser um lar muito feliz, né? Não vai ter problema, vai ser ótimo. Sendo que a gente tem que entender isso. E aí é importante... Eu descobri o que faz o meu marido feliz. E o meu marido entender o que me faz feliz. Isso vai facilitar muito. Nós vamos ter, o mês que vem, quem não fez inscrição vai perder. Nós vamos ter um jantar de casais. Vai vir um casal falar sobre as 5 linguagens do amor. E essas 5 linguagens, é muito importante você descobrir qual que é a linguagem do outro. Porque vai facilitar a sua vida. Se eu descobrir a linguagem de amor do Fabrício, e ele descobrir a minha, olha que facilidade. Nós vamos fazer o que agrada a cada um. Amém? E obedecer a palavra, gente, vai sempre nos blindar de muitas coisas que possam acontecer. Certo? E, como eu falei, a submissão da esposa está na mesma missão que o marido. É ajudá-lo nesse processo. E quando o marido busca a Deus e a esposa busca a Deus também, isso fica muito fácil. Se nós não buscarmos a Deus, se eu deixar só por conta do Fabrício buscar a Deus no nosso lar, não vai dar certo. Eu tenho também que fazer a minha parte de buscar a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por que eu amo o Fabrício? Porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. E quando eu casei com ele, eu já sabia disso. Eu sabia que ele ia amar mais a Deus do que a mim. E isso é bom. Eu não fiquei com ciúmes, eu não fiquei... eu entendi. E eu sabia que ia ser bom. Por causa disso. Porque ele ama mais a Deus do que a mim. E por que andar em acordo? Olha só o que diz lá em Mateus 12 e 25. Abram comigo. Doze, 25. Deus está nisso, tá, irmãos? Nós vamos ler a Bíblia, porque Deus está nesse negócio. Olha só, Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Ou seja, todo reino dividido, ele não subsiste. Ele não vai, diga comigo, casa dividida não subsiste. E por isso que eu tenho que andar em unidade com o meu marido. Se eu não estiver andando em unidade, coisas ruins podem acontecer. Porque nós ficamos o quê? Nós ficamos flexíveis às coisas do mundo. Nós ficamos vulneráveis. E aí nós temos que entender rápido, o casal principalmente, quando nós não estamos andando em acordo, quando nós estamos brigando muito, porque isso não acontece só na minha casa não, né, gente? Né? Ou só acontece na minha casa. Quando vocês percebem que
está sempre brigando, sempre discutindo, não entra em acordo, vocês têm que parar tudo e falar, vamos orar. Precisamos andar em acordo, porque senão coisas não acontecem, fica bloqueada, nossas orações elas ficam bloqueadas. Deus nem ouve as nossas orações, e Ele fica impedido de fazer algo. Então não podemos andar em divisão, não podemos andar em falta de acordo. Porque a palavra de Deus diz que Deus só ordena bênçãos na unidade e não na divisão. A palavra de Deus fala isso. Deus ordena bênçãos na unidade, não é na divisão. E a falta de acordo, o que ela traz? Divisão. Quando eu quero uma coisa e o Fabrício quer outra, nós estamos divididos. Um vai para um lado, outro vai para o outro, ficamos divididos. Mas quando nós nos unimos, porque não é fácil. Olha só, vai acontecer de nem sempre você concordar com ele. Isso é normal. Mas o que nós temos que fazer? Dialogar. Sentar, conversar um com o outro, falar o que ele está sentindo, eu falar o que eu estou sentindo, e nós orarmos juntos. Para quê? Para que Deus ordene as bênçãos. É isso, é fácil, é simples. É simples, pode ter... funciona comigo, funciona comigo. O problema é que nós queremos disputar quem está mais certo. E aí fica, eu estou certa. E ele fica, eu estou certo. E aí o que acontece? Não tem unidade. Melhor ter paz do que razão. Melhor ter paz do que razão. Então sentam, conversam, sabe? E Deus nos ajuda. Se nós buscarmos a presença de Deus, se nós buscarmos uma unidade com o Senhor, se nós tivermos certeza da presença de Deus dentro de nós, porque os filhos de Deus são guiados pelo Senhor. Então, essa presença, ela está com você 24 horas. E se você considerar essa presença em você, vai ser mais fácil você andar em unidade com o seu marido, em amor. Né? E isso vale para as finanças. Quando nós ficamos assim, ó, o dinheiro é meu, o outro, o dinheiro é seu, e aí fica dividido. Mas quando nós juntamos as finanças... Isso é uma coisa que é real no nosso casamento. Não é, isso é o nosso testemunho, é a nossa vida. Isso é nós. Nós juntamos o dinheiro, nós pagamos todas as contas, e o que sobra a gente investe, guarda, viaja, compra roupa. Que mulher gosta de roupa, né? Então, a gente compra roupa. Então, assim, homem gosta de carro, mulher gosta de roupa, né? E sapato. Então, a gente faz dessa forma. Amém? E assim a gente consegue viver uma vida em paz, em unidade, em harmonia. Isso é bom para o casal, isso é bom para os filhos. Os filhos ficam felizes. Quando nós estamos em divisão, quando nós estamos brigando um com o outro, disputando um com o outro, sabe quem sofre? Os filhos. Além de nós, quem sofre é os filhos. Então, nós temos que ficar atento a essas coisas. Sabe, se nós queremos que os nossos filhos cresçam e se multipliquem também, nós temos que dar um bom exemplo para eles. Amém? Agora eu vou deixar ele falar. Aleluia. A Adriana está falando da importância, né, de você estar em unidade, inclusive na área financeira. Olha que interessante, Deus falou que homem e mulher são uma só carne. Estão na mesma missão. Por que que o dinheiro na sua casa está separado? Se Deus falou que nós somos uma só carne, e que se nós estamos na mesma missão, por que que os recursos financeiros na sua casa ainda estão separados? Pensa sobre isso. Porque Deus ordena a bênção na unidade, na união. Talvez o que está faltando para você romper financeiramente, inclusive, é você começar a compartilhar com a sua esposa ou com o seu marido o dinheiro que tem chegado na sua mão. Porque Deus está enviando recursos para cumprir uma missão, querido. E a sua esposa e o seu marido está junto com você nessa missão. Amém? Fica aí para você pensar, né, sobre como você tem administrado as suas finanças. Porque Deus tem interesse nessa área da sua vida também.
Amém? Deus quer que você viva uma vida próspera, uma vida sem falta de nada na sua casa, aonde realmente o dinheiro consiga chegar, pagar suas contas e ainda por cima sobrar para você abençoar outra pessoa. Amém? Então, ande em unidade também na área financeira com o seu cônjuge. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você, além dessa que eu já fiz, né? Você tem o hábito de orar com a sua esposa ou com o seu marido? E eu não estou falando se você ora por ele. A pergunta é, você ora com ele? Junto com ele? Olha só como é que a gente, às vezes, tropeça em pequenas coisas. Nós queremos alcançar muitas coisas em Deus. Amém? Talvez você está aqui, quer ser pastor, quer ser, às vezes, avançar no ministério, ser professor do Rema. Talvez você tenha uma palavra para ir para uma nação. Talvez você quer alcançar muitas pessoas. Você tem sede de ser cheio do Espírito Santo e de ser muito usado por Deus. Amém. Glória a Deus por isso, se você tem esse desejo no seu coração. Mas você precisa entender que a sua missão, ela não é isolada da sua casa ou da sua família. Então você precisa orar pela sua família, você precisa orar junto com o seu marido e com a sua esposa, porque eles estão juntos com você nessa missão. Amém? Olha o que diz lá em Mateus, abra comigo, Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, versículo 19. Jesus, ele deixou bem claro o poder que há na concordância. Quando nós estamos juntos orando, concordando a respeito da mesma coisa, Deus responde com mais velocidade, vamos falar assim, quando há concordância. Por quê? Repito, unidade é princípio do reino de Deus. Talvez as suas orações que você tem feito como marido estão sendo contrárias às orações que a sua esposa tem feito. Talvez o marido está orando para comprar um carro, a esposa está orando para reformar a casa. Eu te pergunto, como Deus vai atender essa oração desse casal? Porque se ele atender a do marido, amém, ele desagrada a esposa. Se ele atender a da esposa, ele desagrada o marido. O que Deus faz? Espera entrar em acordo. Porque Deus ordena a bênção é na unidade, não na divisão. As orações estão divididas, os propósitos estão divididos, os alvos estão divididos. Não há concordância, por isso você deve orar junto com o seu cônjuge. Porque aí você vai perguntar, aí você vai ouvir a oração dela, mas você está orando por isso? Entendeu? E aí você vai poder conversar. E aí você vai poder chegar num acordo sobre o que é prioridade na sua casa e no seu casamento. A esposa está orando para o filho ser médico, o pai está orando para o filho ser pastor. Como que Deus vai responder essa oração? Olha o que diz aí, Mateus capítulo 18, versículo 19. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, quando nós concordamos a respeito de algo e oramos sobre isso, Deus responde. Deus está esperando você muitas vezes simplesmente entrar em acordo sobre áreas específicas da sua vida para poder liberar sobre a sua família aquilo que Cristo já conquistou para você na cruz. Tem coisas que Deus já liberou no mundo espiritual para você e para a sua casa, mas você ainda não recebeu, porque você não está andando em acordo com a sua esposa e com o seu marido. Você precisa ter o hábito de orar junto com ele, amém? Porque quando 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, Deus que está no céu vai conceder, vai responder essa oração, amém? Orar junto, querido, abre caminho para o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, amém? Isso vai abrir caminho para que a bênção de Deus alcance a sua casa e a sua família, amém? E também vai te ajudar a andar em unidade e acordo no seu casamento. Sabe por quê? Porque quando a gente tem que orar junto,
O que a gente precisa fazer? A gente precisa andar em amor. Porque se eu tiver com raiva da Daniele, como é que eu vou orar junto com ela? Se eu tiver sem falar com a Daniele, e como é que chegar na hora à noite, né? Como é que eu vou orar junto com ela? Isso vai me disciplinar. Vai disciplinar a minha alma, a minha carnalidade, que não quer liberar perdão e que não quer pedir perdão. E aí eu vou ter que, como eu sei que é importante orar com ela, a gente vai ter que tocar naquele assunto que nos incomodou. E aí eu vou ter que pedir perdão e eu vou ter que liberar perdão, querido. Porque se você não andar em amor, olha o que acontece. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos versículos anteriores, o apóstolo Pedro dá orientações para as esposas. Mas eu vou ler só a partir do versículo 7. Mas as esposas também estão incluídas nisso, amém? Mas agora é específico aí para os maridos. Maridos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então o marido tem a responsabilidade de liderar, amém? E talvez quando a Daniele falou isso, você, opa, glória a Deus, né? Engrossou até a voz, glória a Deus, aleluia, né? Mas se você então é homem de verdade, você vai praticar a palavra de Deus, amém? Você vai honrar a sua esposa como um vaso mais frágil. Você vai honrar a vida dela como alguém que é mais sensível. E que você tem que ter muito cuidado com as palavras e com a forma que você trata ela. Amém? É disso que esse texto está falando. A mulher não é fraca. Amém? A mulher é frágil, sensível. As palavras têm um impacto maior nas emoções das mulheres. Então, homens, maridos que são líderes da sua casa e da sua família, liderem com sabedoria, honrando a esposa, tratando ela com cordialidade, tenham discernimento. Por quê? Para que as suas orações, querido, não sejam interrompidas. Amém? Pastor, mas a minha esposa errou. Querido, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Se você sabe que é importante você estar orando junto com ela, o que você vai ter que aprender a fazer? Você vai ter que colocar a carne no lugar dela. Amém? E você mesmo que está te incomodando o que aconteceu, você vai procurar a sua esposa, porque você é o líder. Então a responsabilidade de tomar iniciativa é sua. Amém? Amém. Líder é aquele que assume responsabilidades, querido. Líder não é aquele que se esconde das responsabilidades. Então o marido é o líder da casa. Então é aquele que toma a frente, que tem a iniciativa de pedir perdão, por exemplo. Que tem a iniciativa, não vamos orar. Que tem a iniciativa, vamos conversar. Não vamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E se for preciso, você vai perdoar 70 vezes 7. Amém. Se for preciso, você vai perdoar a sua esposa 70 vezes 7. Porque foi isso que Jesus nos instruiu a todos nós, tanto homens quanto mulheres, a praticarem com as pessoas. Então, andar em perdão é necessário para que você consiga ter uma vida de oração em comum com o seu cônjuge. Se você não perdoar ela, ou não liberar perdão, né, para o seu cônjuge, você não vai conseguir andar, orar, ter uma vida realmente de oração comum com ele. Amém? Glória a Deus. Amém. E a última parte que nós vamos falar é sobre intimidade, tá? Abram comigo lá 1 Coríntios 7. Do 3 ao 5 que nós vamos ler. Deixa eu ver se eu... Amém? Vamos ler. Olha o que diz a palavra de Deus. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim
a esposa: não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Amém. A aliança do casamento, ela é consumada na relação sexual. Por isso, o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. E a esposa deve conceder ao marido o que lhe é devido. Quando isso não acontece, tem problema. Não é eu que falo, não. Isso é a palavra de Deus. Deus nos orientando, Deus nos dando direções para que nós possamos ter uma vida correta, uma vida onde não vamos ser tentados. Amém? Por isso nós devemos obedecer às Escrituras. E Deus é muito perfeito, porque até nisso Ele nos orienta em tudo. Amém? Quando casamos, devemos, vou falar que tem criança, devemos sexo um para o outro, sim. Você deve isso à sua esposa. E o marido deve isso à sua esposa. Senão, não tem casamento. Casamento é consumado na relação sexual. Quando não tem relação sexual no casamento, tem que procurar ajuda. Porque isso não é normal. Quando a gente está namorando, está noivo, fica aquela euforia. Quando eu casar, penso na noite de núpcias, que eu sei porque a gente era assim, né? Aí depois que casa, está liberado, se privam um do outro. Não é? Isso acontece, não acontece só comigo não, gente, acontece com vocês também, eu sei que acontece. Eu sei que acontece, eu sei, né? Mas se nós entendermos o nosso papel, a gente não vai deixar isso acontecer. Porque casamento tem sexo. Quando não tem, aí tem que procurar ajuda. Né? Lógico, quando nós ficarmos mais velhos, que nós tivermos mais idosos, né? Talvez não vai ser com a mesma frequência. E aí nós vamos... Por isso que tem o companheirismo. Nós somos companheiros um do outro. Nós não casamos somente por causa do sexo, amém? Você casa porque você ama aquela pessoa que está com você, então você vai honrá-la. Mas o sexo é bom, e Deus fez pro casamento. Dentro do casamento está liberado. Amém? Vocês escutaram, jovens? Não é para vocês, é para depois do casamento. Antes do casamento, Deus não se agrada. Depois do casamento, Deus também não se agrada quando não tem. Isso quem falou foi o pastor Cláudio Duarte, uma vez que eu ouvi. Né? Ele fica triste quando não tem no casamento. Então, por isso, nós temos que atentar para essas coisas. Por quê, Dani? Porque assim, o diabo não vai nos tentar. Ele não vai nos tentar. E como é que ele tenta, Dani? Ele tenta com pornografia, ele tenta com masturbação, ele tenta colocando homens e mulheres no nosso caminho. Então, nós não podemos dar lugar, nós não podemos brincar com essa área. E, às vezes, o casal vai deixando. E tem muito... A gente fala do homem, né? A mulher, às vezes, privando o marido, mas tem muito homem que tem privado suas esposas. Amém? Isso tem acontecido. Amém, não. Isso tem acontecido. Sabe? Isso não pode acontecer, não. É um acordo. Eu e o Fabrício, vocês estão rindo, mas isso acontece. Eu e o Fabrício, quando ele decidiu ir para Campina Grande, eu fiquei 1 ano sem ele aqui em Juiz de Fora. Foi um acordo que nós fizemos. Nós oramos juntos, nós envolvemos nossas filhas. Então, nós estávamos em acordo. E aí, ele ficou 1 ano lá. E eu 1 ano aqui, e ele vinha, acho que de 2 meses, 3, demorava assim, mas nós estávamos o quê? Em acordo. Havia esse acordo, e por isso que foi bênção. Porque se não tivesse acordo, ele não iria. Amém? Então, a gente só deve se privar um ao outro se tiver em acordo, por uma questão de oração, nem propósito eu vou falar, porque isso não é né? Mas orando juntos, né? Eu não sei, Deus dá direção para cada um. Mas nós temos que ficar atento a essas áreas. Aí eu vou dar um conselho para os homens, que eu li um provérbio, olha lá, vamos ler comigo. Provérbios 5, do 15 ao 18.
Provérbios 5, do 15 ao 18. Olha só o que diz aí, ó. Eu quero ler na NVT, tá? Eu quero ler na NVT. Vamos ler juntos, olha. Olha o que está falando a palavra de Deus. Beba água de sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude. Olha só, então não compartilha da sua cisterna com, né? Beba água da sua cisterna, do seu poço. Olha para o seu pocinho aí do lado. Essa aí que é o seu poço. Amém? Não tem outro poço. É essa aí que você escolheu. Não foi nem Deus que escolheu. Foi você que escolheu. Porque Deus não escolhe para a gente. Ele nos dá esse livre-arbítrio. Então, aos jovens, escolha corretamente. Para não se arrepender depois que casar. Certo? Então, tenha cuidado. É uma decisão muito importante. Amém? Estou dando conselho para os jovens aqui, para os que não são casados. Tomem cuidado na hora que for escolher. Amém? Então, portanto, uma intimidade saudável, ela livra o seu cônjuge de pecar. E livra das tentações. Olha só, se eu estiver bem com meu marido, e por isso vem os anteriores, oração, unidade, porque a mulher, gente, ela não funciona, vou dar uma dica para os homens. A mulher, ela não funciona assim, de repente. É um dia, olha só, você começa, ela tem que estar em paz, ela tem que estar bem, sabe? Não pode ter tido problemas, ela tem que estar relaxada. É assim que a mulher funciona. É verdade. Se tiver algum problema, ela não funciona. Agora, o homem, como é que o homem funciona? O homem, ele pode ter brigado com o vizinho, brigado com o cachorro, com o filho, boleto para pagar, perdeu o emprego. Ele pode ter um monte de coisa na cabeça dele. Se a mulher passar na frente dele, ele, opa, estou pronto. É assim que funciona. Isso a gente está cansado de ver, de ouvir isso. Pastor Cláudio Duarte fala direto, e é verdade. Sabe? Então a gente precisa entender o outro. Você precisa conhecer a sua esposa. Você precisa amar, que é o seu papel, amar a sua esposa. A esposa deve honrar o seu marido, a esposa tem que ajudá-lo, para ele também estar bem. Então, a gente tem que entender um ao outro, assim vai facilitar o sexo. Amém? Então, esteja antenado com essas dicas, porque fica mais fácil. Né? E é isso, gente. Meu tempo acabou. Tinha algumas coisas aqui, mas deixa ele. E finaliza, casamento é bom, sabe? Por mais que as pessoas falem no mundo que, casamento é ruim. Quando eu fui casar, um tio meu virou para mim e falou assim, você vai casar? Eu falei, vou. Aí, tu vai ver. Só que eu estava naquela empolgação, né? Vou casar. E realmente, tem desafios? Tem. Quem falar que não tem é mentira. Tem desafios. Mas se a gente aprender, se a gente der ouvido à palavra de Deus, vai ser mais fácil, né? Então a gente tem coisas valiosas na palavra de Deus que nos ajuda, nos orienta, nos direciona a fazer a coisa certa. Só erra quem quer. Hoje a gente tem mais esclarecimento do que antigamente. Hoje tem muitas coisas, muitas palestras, a palavra de Deus. Então não tem como dar errado. Amém? E casamento é bom. Quem vai casar é bom. Não. Eu sou mais feliz casada do que quando eu era solteira. Amém? Então, é verdade. É verdade. Por mais desafios que tenha, né, a gente consegue. Deus é bom. Se não fosse bom, Deus não dava tanto conselho. É bom. Deus quer que você case. Aleluia. Amém? Amém, amém. Aleluia. O louvor pode subir, queridos. Amém.
Pode subir o louvor. Amém. Sim, nós vamos finalizar. Amém. Queridos, né, nós falamos aqui, apenas fizemos algumas observações sobre pontos que são muito importantes. Esse assunto é um assunto muito extenso e a gente, né, não dá para abordar todos os assuntos que envolvem, por exemplo, o casamento, todos os assuntos que são importantes para você manter a unidade no seu casamento. Mas nós escolhemos esses pontos, né? Falamos sobre a importância do acordo, da comunicação entre marido e mulher e também um acordo nas finanças. Falamos sobre a importância de você estar orando junto com o seu cônjuge, andar em perdão, perdoando, sabe, ele sempre, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, sabe, esse negócio de dormir brigado, querido, isso não é de Deus não, sabe, isso não é de Deus não. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você precisa deixar a nova natureza prevalecer sobre as suas emoções, sabe, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira e não dá lugar ao diabo para ele oprimir e tentar dividir o seu casamento. Falamos também sobre a importância, né, da intimidade do casal, né? O sexo ele é muito importante para manter a saúde física, saúde emocional e também a saúde espiritual dessa união, amém? É ali que essa união ela é consumada. E ali você está blindando o seu cônjuge de várias tentações que ele pode passar, sabe? Não se iluda, querido, com aquilo que o mundo está oferecendo. Se alegre com a mulher da sua juventude, como nós lemos lá em Provérbios, no capítulo 5. Essa pessoa, ela escolheu você. E você escolheu ela. Para que vocês pudessem caminhar juntos na mesma missão. Compartilhando a vida, compartilhando as coisas boas, compartilhando as vitórias, compartilhando os desafios também, compartilhando, né, o crescimento dos filhos, compartilhando as conquistas profissionais. Deus acrescentou, né, uma esposa para o homem para multiplicar o potencial divino, para que a influência da sua família aumentasse e alcançasse outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. Nós que estamos em Cristo Jesus, somos cartas vivas, cartas de Cristo, escritas pelo Espírito de Deus. Nós carregamos uma mensagem do céu para a terra. O seu casamento carrega uma mensagem do céu para esse mundo. A sua família carrega uma mensagem de Deus para os perdidos. O seu lar carrega uma mensagem poderosa para esse mundo que está perdido. Sabe, além de você amar a sua esposa, e só isso já seria suficiente para você abrir mão dos próprios interesses e andar em amor com ela. Além disso, Deus tem uma expectativa sobre a sua casa, sobre o seu casamento e sobre a sua família, para que esse ambiente reflita a glória de Deus, reflita a sabedoria de Deus, reflita o caráter de Cristo, reflita tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele projetou para o homem ser um dia. Sabe, pessoas podem ser alcançadas quando olharem para o seu casamento, pessoas podem ser restauradas quando sentarem na sua mesa, lá na sua sala, conversando com você. Ali pode haver restauração de homens e mulheres, que você vai compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa e na sua família. Deus tem uma expectativa, querido. Deus quer usar sim o seu casamento, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar você para restaurar outros casais, outras famílias, porque você é uma carta viva, amém? Você carrega essa mensagem do céu para a terra. E olha como esse mundo está carente dessa mensagem. Olha como essas pessoas estão carentes de receber essas boas novas. Em Cristo Jesus é possível sim ser feliz no casamento. Não na força do braço, amém? Não na habilidade humana, mas na graça que há em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo que habita em você, e pela verdade da palavra de Deus, você pode ser feliz no seu casamento, você pode ser restaurado se o seu casamento está com problemas, você pode ser edificado e encontrar sabedoria para superar qualquer desafio conjugal, e estabelecer na sua casa, fazer dela uma extensão do reino de Deus.
Sua casa, querido, ela precisa ser uma extensão do reino de Deus, para que quando as pessoas entrarem lá, elas perceberem que ali tem algo diferente, elas perceberem que ali a vida de Deus está se manifestando, elas olharem para sua esposa, olharem para o seu marido e perceberem que há esperança também para o casamento delas. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Aleluia. Queria que os líderes da equipe ministerial viessem aqui à frente, estejam aqui à frente. Eu quero orar por alguns casais, mas eu não vou fazer isso de forma coletiva. Se você está aí no seu lugar, sua esposa está aqui, seu marido está aqui e deseja receber a oração, querido, veja bem, Jesus nunca orou por um casamento. Já parou para pensar? Na Bíblia toda ele curava paralítico, fazia cego enxergar, mas ele nunca orou por um casamento. Por quê? Porque o casamento é sua responsabilidade. Ele orou para te dar sabedoria. Ele vai atender se você pedir sabedoria. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar entendimento. Ele vai te fortalecer. A unção do Espírito pode sim vir sobre a sua vida, despedaçar o jugo do diabo, para que você tenha a revelação da palavra de Deus. E é quando você pratica a palavra de Deus lá na sua casa, é que o seu casamento é restaurado, é que o seu relacionamento são sarados. Então, se você quiser que a gente ore por você, você pode vir à frente. Nós vamos estar orando pelo seu casamento, amém? Nós vamos estar orando pela sua casa, para que você tenha a revelação da palavra, para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, alcance o seu coração, amém? Então pode vir à frente. A equipe ministerial vai estar aqui, vai nos ajudar nesse momento de oração. Fique à vontade, você tem liberdade, amém? Aleluia. Aleluia. Você que está aí, querido, seu cônjuge não está por aqui, ou não quer vir à frente, ore aí, esteja orando, amém? Ore pelas pessoas que estão aqui, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore